This meeting is being recorded. Iniciamos a gravação. Podemos dar início agora. Muito bom dia. Muito bom dia. Obrigada, Priscila. Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia, colegas aqui presentes com a gente. Bom dia, queridos colegas assistindo remotamente. Todos se fazem presentes para esse dia muito especial do nosso talk show programado, planejado com tanto carinho para vocês. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos agora oficialmente o nosso talk show. Estão comigo aqui convidados especialíssimos, né, o nosso diretor executivo Valmir, o nosso diretor administrativo Márcio, bem-vindo, e a nossa diretora de riscos, Dani. Sejam todos bem-vindos. Além disso, nós temos ali na plateia convidados também muito especiais, doutor Adalberto, presidente do nosso Conselho de Administração, representantes do Conselho, doutor João Bosco, doutor Castilho, sejam muito bem-vindos. É muito especial ter a presença de vocês aqui com a gente. Agradecemos quem não pôde estar aqui com a gente, mas a gente sabe do patrocínio de todo o Conselho nesse programa de cultura. E temos também a presença do Diego, representando o Arquipélago, nossos parceiros, nossa consultoria que nos ajudou a construir o nosso guia de cultura. Bem-vindo, Diego, obrigada. Maurício deve estar online também, então agradeço a presença de todos. Bom, pessoal, vocês devem estar sentindo a falta de um integrante muito especial, né? Então, quero registrar aqui a ausência do nosso diretor de negócios, Paulo Henrique. Então, nós sabemos, né, o motivo da ausência dele e a gente quer transmitir todo o nosso carinho, os nossos sentimentos para ele, mesmo à distância, e honrar, né, a participação e a construção dele nesse projeto. E, seguindo nossa agenda do dia, pessoal, que novamente foi planejada com tanto carinho, hoje teremos uma manhã muito especial, colegas. Alguns terão o dia todo de atividades aqui, mas para os nossos mais de 200 colaboradores, a gente quer fazer uma manhã de reflexão, refletir o que sustenta a nossa cultura, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de cooperar e construir juntos. E, ao longo da semana, a gente viveu alguns momentos importantes, né? A gente convidou vocês a compartilhar histórias, né? Alguém aqui compartilhou histórias impactantes de cuidado com a cooperativa. A gente fez trabalho em time, né? A gente tentou criar um símbolo do cuidado. Tivemos o cuidadômetro, né? Tivemos alguns dias de muito carinho, muito reconhecimento. E talvez a palavra já esteja aí, evidente, né, na nossa cultura. Não é mesmo, Valmir? Como é que você enxerga todo esse movimento que foi feito aí nesses últimos dias? Bem-vindo, Valmir. Obrigado. Bom dia. Bom dia. O povo está animado. Bom dia, os colegas que estão via nosso canal de transmissão. Muito nos honra a presença de todos. Josi, esse é um momento em que é como se a gente fosse fazer uma comparação quando nascemos, né? A gente nasce no meio de familiares e aí nós vamos crescendo, né? Chega a adolescência, chega a maturidade e aí nós seguimos a nossa vida com os valores, princípios, daquilo que a gente aprende com os pais, com os avós, né?
Então, esse momento aqui é um momento em que nós também, todas as empresas, elas também têm os seus valores, seus princípios, né, e cultura. E quem é que faz tudo isso, né? Quando a gente compara com a família, a gente vê que a gente aprendeu isso com alguém e desenvolveu ao longo da vida. E dentro da empresa também é assim, né? Nós fazemos a empresa por pessoas, para as pessoas. E aí a gente pega e tem, igual a cooperativa tem quase 150 colaboradores, né, entre prestadores de serviço, conselho, né, diretoria e colaboradores, cada um vem de uma origem, de uma cultura, de um valor, de um princípio. Aí, isso, quando entra para dentro da empresa, imagina o tamanho de oportunidades que nós temos de aprender com a experiência de cada um que traz do seu berço. Então, esse momento agora é um momento da gente consolidar o nosso DNA, né, o nosso jeito de cooperativa de ser, e principalmente, né, estruturar a nossa cultura, né? Eu sempre tenho em mente que ninguém é obrigado a seguir a cultura, mas quem trabalha dentro da empresa tem que seguir a cultura que a empresa disponibiliza. Isso gera crescimento, isso gera desenvolvimento, e é muito importante esse momento em que nós estamos aqui reunidos para construir. Aliás, eu estava comentando com o Diego esse dia na live, nós estamos, né, Adalberto, escrevendo não uma página, várias páginas das 33 páginas, que são os 33 anos da cooperativa, escrevendo mais 1, 2, 3, 4, e a gente, esse livro do Cicobi Unique BR, não tem página, é infinito o número de páginas, porque o que nós estamos realizando aqui é para hoje e para quem virá no futuro, né? Então, eu sempre falo lá na minha casa para os meus filhos, desde pequeno, se um dia eu passar em frente às cooperativas que eu trabalho, e graças a Deus essas cooperativas são muito bem sucedidas, eu quero passar lá com 110 anos e falar para meus netos, meus filhos, olha, um dia eu trabalhei, ajudei a construir esse legado aí. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada, Valmir. Muito boa a analogia com a cultura, com o nosso núcleo familiar, né? E a gente vai crescendo e vai experimentando outras culturas, não é mesmo, Márcio? É isso mesmo, né, Josi? Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela presença de todos, né, presencial e virtual também. Aproveitar e cumprimentar os conselheiros que eventualmente estiver no virtual também, né? A Josi já cumprimentou os presenciais. É tão importante essa participação, né, do conselho, esse apoio, esse patrocínio. Então a gente fica muito feliz. E hoje é um dia muito emocionante, né? Eu estou desde ontem tentando me acalmar, porque esse não é só um programa, um projeto para hoje. É para a posteridade da nossa cooperativa, né? Então é com o coração cheio de alegria que a gente está hoje aqui nesse talk show, entregando esse programa para vocês. E eu espero muito que vocês sintam, né, aqueles que ainda não participaram, porque muitos aqui participaram desse programa, que foram entrevistados, foram consultados, né, e entregaram suas histórias e os seus sentimentos também
para que a gente chegasse nesse momento. E eu espero muito que os outros que ainda não tiveram essa oportunidade comecem a viver, a partir de hoje, conosco, o Essencialmente Unique. E eu tenho certeza, né, que vocês vão sentir no coração de vocês também o propósito que nos une e que faz a diferença na nossa cooperativa. Vamos em frente, eu ainda tenho que aguentar até o final da live, né? Vamos ver quem chora primeiro aqui nesse palco. Obrigada, Márcio. Dani, transmite para nós, compartilha qual que é o teu sentimento, né? Você que está há tantos anos na cooperativa, já viu tanta coisa acontecer. Como é que você enxerga aí o nosso Essencialmente Unique? Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, bom dia aos que estão presentes e aos que estão em transmissão. Parabéns, né, Valmir, o Márcio, pela fala. E realmente é um momento muito emocionante, é um divisor, né, de águas para a cooperativa, é uma construção de um legado, né, que vai ficar aí para os próximos anos, para aqueles que dão continuidade, né, no trabalho da cooperativa. Parabéns pela iniciativa do trabalho de toda a diretoria, né, e eu fico muito honrada em estar participando desse momento. Obrigada, Dani. Bom, pessoal, a gente quer convidar vocês também, né, a partilhar o sentimento de vocês. Então, quem está em remoto, participem pelo chat, nós vamos ter alguns momentos de interação. E, para começar, a gente quer compartilhar uma reflexão com vocês, que é uma pergunta profunda. O que sustenta uma cultura forte? Pergunta profunda, poderosa. Então, Pri, vou pedir para os colegas compartilharem aí no chat. O que para vocês sustenta uma cultura forte? Enquanto eles escrevem aí, Pri, você vai aí selecionar algumas respostas impactantes. Também quero compartilhar para os colegas aqui presentes no auditório, né? Então, se tivermos aí 2 voluntários que queiram compartilhar o que surge, já temos aí, Pri? Já temos. Opa. Muito bom dia para todos que estão presentes. E o pessoal aqui no chat está interagindo com muita agilidade. Então, nós saímos aqui algumas palavras. Comprometimento, pessoas unidas, compromisso e pertencimento. Uau! Parabéns, colegas, arrasaram. Ficou difícil agora para o presencial, né? Temos aí alguém que queira compartilhar algum sentimento? A Paola levantou a mãozinha. Paola, obrigada. Bom dia. O propósito compartilhado, eu acho, assim, na vida da gente, a gente tem que compartilhar o propósito, principalmente dentro da cooperativa. Liderança pelo exemplo. Então, é isso. Muito bom, obrigada. Propósito, né? O que nos faz levantar da nossa cama todos os dias. Obrigada. Mais alguém? Opa, Rodrigo Becker. Bom dia a todos. O que sustenta uma cultura forte são valores autênticos, um discurso alinhado com a prática e transparência na comunicação. Meu Deus, arrasou! Professor Rodrigo deu aula de cultura. Ó, Diego, tá vendo? Temos um especialista. Depois dessa, encerramos. Vamos embora. Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Gostei muito do discurso alinhado à prática, né? Como é importante que essa nossa cultura não fique só no papel, não é mesmo, Valmir? Mas que seja reverberado todos os dias na atitude de todo mundo. Muito bom. Começamos muito bem, né, gente? Maravilhoso. Começou a esquentar o negócio. Então, pessoal, guardem isso. Eu acho que tudo isso a gente vai costurando aí uma colcha de retalhos que no final
a gente vai se surpreender com o resultado. Bom, mas dando sequência, a gente não pode falar de cultura hoje sem honrar as nossas origens, né? Então, vamos falar de origem Sicoob Unic BR. Afinal de contas, tem muita gente que está chegando agora e que precisa conhecer um pouquinho dessa origem. Então, o cuidado, ele sempre esteve presente na nossa história. Muitas vezes, aquilo que sustenta o presente começou a ser construído lá atrás, lá com os fundadores da cooperativa. E esteve presente nas escolhas, lá atrás, nas primeiras relações com os cooperados, nas primeiras decisões. E, Valmir, quando você olha para a trajetória da Sicoob Unic BR, que você conhece muito bem e acompanhou mesmo, não fazendo parte, né, diretamente, o que, na sua visão, fez a cooperativa chegar até aqui, onde nós estamos hoje? Perfeito. Primeira visão é olhar para a plateia e ver o doutor João Bosco, um dos nossos precursores da nossa cooperativa. Doutor João Bosco, por favor, ficar de pé. É uma honra. Obrigado. Então, e o doutor João Bosco, bom dia, Zé Eduardo, também um dos nossos fundadores, o Adalberto, o Aguinaldo, o Castilho, todos os nossos conselheiros aqui participaram da constituição dessa importante e relevante cooperativa do nosso estado do Mato Grosso do Sul e agora no Mato Grosso. Que venha Minas, que venha Rio, que venha, né? Mas por quê? Porque nós estamos dando mais um passo na nossa história. Então, eu tomei o cuidado de escrever aqui algo para a gente não perder a essência do momento e também da nossa trajetória. Então, Josi, em relação aos principais marcos, o primeiro, né, as 32 pessoas, há 33 anos lá atrás, que acreditaram no negócio chamado Cooperativa de Crédito. 32 médicos se reuniram para constituir essa cooperativa. Jamais eles imaginariam que nós chegaríamos a 2026 com 20 mil cooperados, atendendo regiões importantes do nosso país, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porque jamais imaginariam. Porque a ideia, na época, né, o conceito da Constituição, está aqui conosco o doutor João Bosco, que foi o nosso segundo presidente do Conselho. Na época, a situação econômica do país, se hoje está ruim, há 33 anos era pior. Nós vivíamos numa inflação galopante, que compravam uma bala de manhã 10 centavos, depois do almoço ela custava quase R$1. Né? Na época não era nem real, né? Era cruzeiro. Então, para ver o tamanho do desafio. E aí a reflexão que esses médicos fizeram foi o seguinte: por que a gente trabalha, produzimos e não fazemos gestão do nosso próprio
recursos. Então, a ideia naquele momento era de constituir uma cooperativa que fizesse sentido, né, para a comunidade médica e fosse uma instituição que eles próprios fizessem a sua gestão. Então, quais produtos que tinha na época? Conta corrente, né, Zé? Que era uma conta corrente aberta lá no Banco do Brasil, nem talão de cheque nós tínhamos, cartão nós tínhamos que usar o do Banco do Brasil, e um que a cooperativa mandou fazer com o nome Unicred, só para andar na carteira, porque comprar com ele não tinha. E aplicação financeira e cota capital. Olha só que restrição, limitação de produtos e serviços. Mas como é que começou a fazer essa história? No acreditar nas pessoas. Dr. João Bosco, Dr. Quimei, provavelmente o Zé também, o Dr. Aguinaldo, os mais antigos, né, do início da Constituição, visitavam consultório por consultório para conversar com o colega, e não era trazer ele, convencer ele que aquele negócio chamado cooperativa de crédito era bom e que um dia iria prosperar para gerar riquezas, devolver dividendos e construir através da união uma prosperidade também para o negócio do cooperado. Então, na época, resumindo, a cooperativa vendia sonhos. E era debaixo de uma escadinha, numa salinha lá da Unimed, aqui de Campo Grande, e era o banquinho dos médicos. Não era, doutor João? Banquinho dos médicos. Pensa aí, Paola, o gerente da época visitar um médico que estava lá no Banco do Brasil, Bradesco, há mais de 20 anos, movimentando todo o seu dinheiro, e você chega lá como gerente do banquinho dos médicos, né, com 3 mesas e 2 colaboradores. Por que a terceira mesa? Porque era a prosperidade. O próximo colaborador que entraria ali, ele já era um passo de avanço na cooperativa. Ao passar dos anos, a cooperativa, esse vender sonhos, mais pessoas foram entrando e compartilhando desses sonhos. E a cooperativa hoje é uma cooperativa com mais de 20 mil cooperados. De 3 colaboradores, nós estamos chegando com todo o nosso staff, CLT, conselho e parceiros, mais de 150 pessoas ingressando e participando e fazendo história na cooperativa. Eu não comecei a ler aqui meu texto ainda. Mas por que isso? Isso é o fundamento. Toda boa empresa, todo bom executivo, todo bom profissional, todo bom atleta, ele só é bom se ele tiver fundamento. O que é fundamento? Conhecer o que ele faz, no que ele acredita, qual o valor que me move. Não são palavras bonitas. A gente vê isso no dia a dia. Fulano tem sorte. Tal cooperativa está melhor do que a nossa. Tal empresa tem sorte. Não. Sorte também. Mas é saber planejar, ter uma cultura forte e pessoas preparadas para trabalhar. E isso, na época,
essa caminhada toda da cooperativa, ela se fortaleceu. Por quê? Muitas pessoas passaram aqui e deixaram um legado, independente da qual foi o momento dele e a forma como ele saiu da cooperativa. Mas em algum momento ele contribuiu. Senão, nós não estávamos aqui, né? Então, hoje eu ocupo o cargo de diretor executivo, que era presidida por um colega, né, o doutor Gualberto. Com certeza, ele deixou um legado aqui interessante para a gente dar continuidade. E outros, e assim a gente vai fazendo a cooperativa, renovando através de pessoas e de metodologia. Então, olhar para trás, dentro dessa sua pergunta, Josi, colegas, olhar para trás e ver o caminho que o Cicobi Unic-BR percorreu até aqui, me enche de um orgulho profundo. Por quê? Quando essa cooperativa começou, eu trabalhava na Sicredi. Na época não era nem Sicredi, era a Cosecrer. Hoje é a Sicredi União, a Sicredi Campo Grande, a Centro-Sul, grandes cooperativas do sistema. E essas cooperativas que eu estou falando, que eu trabalhava, não tinha dinheiro. Quem ajudou a desenvolver era uma troca. Nós vínhamos ajudar a Unicred com técnica, com experiência, e a Unicred ajudava a gente no fomento e expansão da cooperativa. Então, existe uma intercooperação. Eu falo isso com muito orgulho, porque todas as vezes que eu vim aqui na Unicred, na época do Armando, né, do Dr. Weber, né? Weber, eu olhava para dentro das paredes das mesas e via sempre uma mesa vazia lá. Eu falava, um dia eu vou vir ocupar essa mesa aqui na Unicred. Por quê? Porque era a visão. E o destino me colocou aqui, depois de mais de 25, 26 anos conhecendo a cooperativa. Então, nós não construímos apenas uma instituição financeira. Nós consolidamos um movimento que transforma realidades. Se olharmos para os nossos principais marcos, desde a nossa fundação, passando pela nossa consolidação, até superarmos recentemente a marca histórica de 20 mil cooperados. Percebemos que o crescimento nunca foi por acaso. O cerne da resposta, né, disso tudo que você me fez, o que realmente nos trouxe até aqui foi uma única coisa, Josi, colegas, a essência. A essência do nosso negócio. E a cultura, ela traz isso para a gente. Entender a essência do nosso negócio. Se nós não entendermos a nossa essência, a gente vai estar ocupando espaço de outro e atrapalhando o crescimento de nós mesmos. Então, né, Márcio, Dani, esse nosso programa aqui de cultura, ele traz isso para nós, né, Diego? Assim, aprofundar a nossa essência, para a gente caminhar juntos. O mercado muda, a tecnologia evolui através da nossa estratégia e principalmente agora, né, a nova onda, né, que já chegou e nós estamos aí evoluindo com ela, que é a automação digital, mas a nossa base permanece inabalável.
Chegamos até aqui porque soubemos preservar nossos valores mais caros. Quais são? A aproximação, Rodrigo, que você falou, a transparência, a honestidade e o compromisso real com a comunicação. Cara, você copiou, meu. Mas o Rodrigo, nós poderíamos terminar aqui só com a fala dele. Por quê? Porque transparência, honestidade e compromisso é o que realmente gera valor para nós e para a comunidade. Hoje, falar que trabalha em uma cooperativa de crédito é diferente de falar de quem trabalha num banco, em outra instituição que não seja cooperativa de crédito. Pode ter status, mas não tem raiz, que é a interação com a comunidade. A nossa essência, pessoal, ela é humana, porque a cooperativa é constituída e gerida por pessoas, né, Márcia? Fechando, nenhum indicador financeiro explica o nosso sucesso se não olharmos para a cultura que estamos implementando e cultivaremos dentro de casa. Chegamos aqui por causa de pessoas que acreditam em pessoas. Dr. João Bosco, muito obrigado. Todo o time te agradece por você ter alimentado essa esperança, esse acreditar. Então, uma salva de palmas para todo mundo. E o lançamento desse programa de cultura hoje nada mais é do que a oficialização desse nosso DNA que sempre nos guiou e que vai nos levar para os próximos capítulos da nossa história. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Valmir. Viajamos no túnel do tempo agora com a sua história. E eu fico imaginando quantas histórias o Dr. João Bosco não teria para nos contar, né? Mas por falar em histórias, em vivências, nós convidamos todo mundo, todos os nossos colegas, nossos colaboradores, nossas lideranças, a compartilhar conosco uma história impactante, inspiradora, que tenha marcado profundamente. É uma história na qual a gente tenha sentido essa essência que o Valmir falou. O cuidado, a preocupação, essa essência Unique BR que tenha marcado uma história. Tivemos muitas histórias impactantes que não dá para a gente compartilhar agora, mas a gente selecionou algumas e eu vou convidar a Priscila para, com todo o seu talento, com toda a sua habilidade, para nos comunicar, para compartilhar com a gente essas histórias. Vamos lá, gente, vamos conhecer quem são esses colegas que gentilmente compartilharam uma história inspiradora com a gente. Pode ser, Pri? Combinado, Josi. E não foram poucas, viu? Foram 62 histórias. E nós agradecemos pessoalmente vocês que puderam compartilhar conosco e principalmente a equipe da Arquipélago, que fez a filtragem e selecionou, então, essas 4 histórias. E eu começo, Josi, contando justamente uma história descrita por você. Abre aspas. Durante todo o processo de diagnóstico e tratamento oncológico entre 2024 e 2025, quando eu precisei de suporte médico,
toda a diretoria esteve ao meu lado, inclusive acionando membros do conselho, o que me trouxe segurança em um momento de medo e trauma emocional pela gravidade da situação. Além de suporte médico, tive muito acolhimento emocional. Me lembro de um vídeo que o Valmir gravou com mensagens de fé. Me lembro também dele ir pessoalmente no hospital e me levar uma flor. Eu plantei e tenho ela até hoje. Sabia disso, Valmir? E além de diversas mensagens do WhatsApp, receber esse cuidado foi muito importante e marcou a minha história. Até hoje, eu sinto diariamente o cuidado e a consideração nas tratativas com a diretoria, da equipe e também dos colegas. Agradeço a Deus por passar por esse momento em um ambiente acolhedor e cuidadoso, com pessoas especiais que eu levarei no meu coração para sempre. Não precisamos nem comentar, né, a história de estudo, né, gente? Tem também um depoimento da Vitória Caroline Silva Ortiz, colaboradora aqui da UAD. Vamos lá, então, abre aspas. Em um dos momentos mais significativos que vivi na cooperativa, em que me senti verdadeiramente cuidada, foi a minha promoção de analista para coordenadora. Além de me sentir reconhecida, a área de gestão de pessoas reuniu toda a equipe e solicitou aos meus familiares que gravassem um vídeo me parabenizando. Foi um momento ímpar e muito emocionante que guardarei como uma memória do cuidado Sicoob UniCBR comigo. Pri, vamos convidar o Dr. João Bosco, ele acho que tem umas palavras para compartilhar conosco. Vamos sim, doutor, por favor. Pode ficar por aí mesmo, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar aqui meus agradecimentos profundos, principalmente ao Betinho, ao Valmir e a toda a equipe que aqui está, por resgatar a história da Cooperativa dos Médicos de Campo Grande. Realmente era uma preocupação minha, porque na época a gente não se preocupou em documentar todos os procedimentos que foram realizados, no sentido de conseguir esta aprovação pelo Banco Central, que era uma coisa muito difícil e tudo mais. Mas depois de uma grande luta, contando com a ajuda de uma pessoa que poucos conhecem, mas que foi de extrema utilidade para todos nós, nas cooperativas Unimed, disseminando a ideia de formar uma cooperativa de crédito dos médicos. Esta pessoa, doutor Antônio, foi o diretor administrativo da Unicred do Brasil, e realmente ele fez um trabalho espetacular e não teve o seu nome reconhecido nacionalmente. Acho que poucos conhecem o doutor Antônio Azevedo. Era uma pessoa assim, muito dedicada e que procurou disseminar a ideia que ele trouxe lá do Rio Grande do Sul, resgatando as origens lá de uma cidadezinha, que foi a primeira cooperativa de crédito, que era lá de Casca. Mas antes disso havia já um padre suíço, que agora não me recordo o nome. Theodor Amistad. Isso, que já tinha fundado a primeira cooperativa de crédito, não de médicos. Mas, então, eu quero agradecer especialmente aqui ao Betinho, ao Valmir, esta ideia de resgatar a origem, além da origem, resgatar a cultura da nossa cooperativa, porque é quando se resgata a história da cooperativa, está se fazendo cultura, e isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês, e eu agradeço especialmente, em nome de todos os 32 fundadores e mais de todos os cooperados
e de todos os nossos colaboradores que trabalham nesta cooperativa com tanto empenho e tanto amor. Tá. Muito obrigado a todos. Eu vou precisar me retirar, desculpe a interrupção, porque eu vou fazer uma viagem agora, mas eu não poderia deixar de comparecer aqui antes de sair. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigada. Muito obrigado, doutor. Desejamos aí, então, uma boa viagem para você. E seguindo aí, Josi, o que estava no nosso script, vamos continuar compartilhando a história da Bianca, tá bem? A Bianca descreve para a gente que ela percebeu o cuidado como um dos principais valores da empresa quando ela passou por uma situação delicada após realizar uma operação incorreta no caixa. Olha a empatia que a equipe teve. O erro poderia ter me causado um prejuízo financeiro. No entanto, o meu superior não mediu esforços para buscar soluções e reverter a situação. Parabéns, isso chama-se empatia. A Bianca, que é lá de Corumbá, agradecer então o Brandon e a equipe dele. E agora a história do Fernando Lima Souza, gestor lá de Três Lagoas. Em um momento em que me senti cuidado pela cooperativa foi quando recebi a oportunidade de assumir a gerência geral do PA1. Mais do que uma promoção, eu senti que confiaram no meu potencial, investiram no meu desenvolvimento e me deram suporte para crescer profissionalmente. Isso me mostrou que o cuidado também é acreditar nas pessoas e oferecer oportunidades para que elas evoluam. Muito bem. Muito Parabéns bom. pelas histórias. Obrigada. Olha aí, que legal. Só para explicar, aquele monitor ali é só o retorno do vídeo. Então, fiquem tranquilos, está tudo sob controle, está funcionando normalmente. Não perde a nossa live. turma que está no vídeo, não. Não, jamais. Estamos nos vendo aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Pode seguir. Obrigada, Priscila. Muito bom, né? Ver e sentir um pouquinho desse cuidado compartilhado. Bom, além do cuidado, a gente precisa olhar o que sustenta a estrutura, né? E se a origem constrói a base, o dia a dia sustenta a nossa cultura, como o nosso professor Rodrigo já compartilhou com a gente. Então, é no cotidiano que vivemos os valores e que esses valores viram comportamentos. Dani, como que a gente faz para equilibrar, para cuidar que o resultado aconteça sem abrir mão do cuidado, né? Para que resultado e cuidado caminhem juntos? Eu acredito que o cuidado e o resultado, eles caminham juntos, né? Um sustenta o outro. E acho que na gestão de risco, né, Vitória, a gente aprende muito que as decisões sustentáveis é o equilíbrio entre a performance e a responsabilidade. Então, um resultado a qualquer custo, ele não gera sustentabilidade. Ele pode gerar ali, naquele momento, um resultado, mas isso não vai ser sustentável, né? E aí, trazendo isso para o nosso exemplo do dia a dia, eu trago as operações de crédito, né? Uma operação concedida sem o cuidado necessário, ela possivelmente vai tornar uma operação inadimplente, causar um prejuízo financeiro, né, para a cooperativa, gerar ali custos com renegociação nessa operação e, principalmente, o desgaste, né, que gera com o cooperado. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. O cuidado também é cuidar do patrimônio da cooperativa, cuidar do patrimônio do nosso cooperado, que é dono desse negócio, que nós somos cooperados, né, donos desse negócio. E quando a gente tem, eu acho que esse cuidado como propósito, o resultado ele torna consequência de um trabalho bem feito, né, bem executado. Então, o resultado constrói uma cooperativa forte.
mas as decisões responsáveis de cada um de nós que somos responsáveis, né, pela gestão desse negócio é o que vai gerar perenidade e sustentabilidade do nosso negócio. Muito bom, Dani. Obrigada. É isso mesmo. Decisões cuidadosas, sempre, né? E, Márcio, por que cultura não é habilidade apenas da área de RH ou das lideranças, mas de todos nós? Como é que a gente desmistifica isso? Pergunta poderosa, né, pessoal? Na verdade, todos nós que trabalhamos aqui, trabalhamos em outras instituições, nossos empresários aí também, muitas vezes há essa confusão, porque o RH e as lideranças, obviamente, têm papel importante, e vou falar um pouquinho sobre o papel deles aqui. Mas é comum a gente pensar, né, que cultura é responsabilidade do RH, no nosso caso aqui, do time de gente de cultura, que está todo presente aqui conosco também, né, Justo? E das lideranças. Mas, na prática, né, isso não é verdade. Né? A cultura, ela só vai se tornar viva, aqui na nossa cooperativa, inclusive, todos os dias, quando ela é vivida por todas as pessoas da cooperativa. Então, por isso que estamos todos aqui, reunidos presencial ou virtualmente. Então, a cultura, ela é, sim, uma responsabilidade compartilhada, né? E vai conectar com todas as falas que vocês fizeram até aqui, no chat presencial, e os diretores também. Então, o RH, obviamente, ele tem um papel importante. Gente, cultura aqui, no nosso caso, tem um papel importante, porque estrutura os processos, desenvolve pessoas, treinamentos, capacitações e cria, como criou hoje aqui, né, esse ambiente para fortalecer a cultura, né, Diego? Mas, e as lideranças, né, tantas presentes aqui também e online, elas têm também a missão de inspirar, orientar e dar o exemplo. Mas nenhuma dessas ações, né, ela é suficiente se todas as pessoas, inclusive os parceiros, que o Valmir citou, no dia a dia, elas não colocarem os valores do cooperativismo e os valores da nossa cultura em prática. Então, em cada interação, em cada decisão que nós tomamos, em cada comportamento que temos, né, contribui, principalmente o comportamento, ele pode contribuir para fortalecer a nossa cultura ou enfraquecer. A decisão sempre vai ser nossa. No cooperativismo, então, essa questão de responsabilidade compartilhada, ela ainda é mais evidente, né? O princípio da cooperação que nos norteia, ele nos ensina que os melhores resultados, eles só vão acontecer quando todos nós participarmos e assumirmos o nosso papel. Daí a responsabilidade compartilhada. Então, a cultura, principalmente aqui na nossa cooperativa, ela tem que ser viva, né? Ela não é algo estático, ela não é algo escrito nas paredes, na missão, na visão, só no propósito, né? Ela também não existe só nos treinamentos ou nos materiais que gente cultura providencia para a gente, né? A cultura, ela acontece todos os dias, ela está acontecendo agora, aqui conosco. Então, ela está presente na forma como nós acolhemos um novo colaborador, o colega aqui chegou essa semana, né, conosco, o Márcio também chegou essa semana. Então, a forma como nós acolhemos um colaborador fala muito sobre quem somos e sobre a cultura que queremos. Principalmente na forma como nós tratamos o nosso cooperado, que é o nosso bem maior, né, doutor Zé Eduardo? Nosso ativo maior são as pessoas e o cooperado, mais de 20 mil cooperados. Hoje, ele precisa ser bem tratado e sentir os valores da nossa cultura. Quando nós resolvemos um conflito, e quantos conflitos nós temos diariamente, né? Com o nosso cooperado, com o colega de trabalho, com a diretoria, e esses conflitos, eles são saudáveis desde que a gente utilize os valores da nossa cultura e do cooperativismo para que eles sejam tratados.
Então, todas as decisões e como reagimos diante dos desafios é a nossa cultura viva. Então, cada experiência que nós temos no nosso dia a dia, né, ela traz a percepção para todas as pessoas da nossa organização. Então, se a gente não pratica os valores vivos da nossa cultura, a percepção da nossa organização pode não ser tão boa. Por isso que dizemos que a nossa cultura, ela já existia, né? Mas ela está sendo construída todos os dias. E hoje, a gente está aqui firmando com vocês todos os nossos princípios da nossa cultura e valores que vão estar, inclusive, no nosso guia de cultura. Então, todos nós deixamos ou escolhemos deixar uma marca positiva ou negativa na cultura da cooperativa. Tenho certeza absoluta que nós aqui presentes, e os também por meio virtual, queremos deixar uma marca positiva do nosso legado na nossa cooperativa. Existe uma frase que eu gosto muito a respeito da cultura, eu acho que foi o Diego ou o Maurício que usou em uma das nossas reuniões com o Arquipélago, que fala que a cultura é o que fazemos quando ninguém está olhando. Né? Isso aqui, não precisamos de nenhuma liderança, não precisamos de uma diretoria acompanhando quando cada colaborador realmente vive a cultura quando ninguém está olhando. Né? Então, isso resume bem esse conceito. Né? Os valores, eles só fazem sentido quando se transformam em prática. E não basta, o Rodrigo falou sobre isso, não basta afirmar que valorizamos pessoas, né? Se a gente não ouve as suas ideias, não basta a gente falar em confiança se as nossas atitudes do dia a dia não demonstrarem isso, não forem transparentes. A cultura ela só vai ganhar força de verdade quando existe uma total coerência entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Senão ela não faz sentido. E as pessoas percebem. Então, são os pequenos comportamentos diários, né, Josi? A gente conversa muito sobre isso, que de fato mostram como é a nossa cultura, a nossa instituição, a nossa cooperativa. Então, qual é o papel de gente cultura das lideranças, né? Tudo isso não significa que eles não tenham um papel importante. O Gente Cultura é um grande facilitador da cultura. Então, ele vai desenvolver programas, apoia processos, promove capacitações, né? E cria vários mecanismos para fortalecer os valores organizacionais. E as nossas lideranças? Temos um workshop hoje à tarde só para falar disso. As nossas lideranças têm um papel ainda mais decisivo na nossa cultura organizacional. Porque vocês, nós, líderes, somos a referência para as nossas equipes. Então, as nossas equipes observam muito mais o nosso comportamento do que o nosso discurso. Essa é a nossa responsabilidade. Então, um líder que vive os valores da nossa instituição, do cooperativismo, que inspira confiança, obviamente vai influenciar positivamente a sua equipe. Agora, mesmo com nossa agente cultura estruturada do jeito que está hoje, mesmo com as nossas lideranças engajadas e vivendo, né, os princípios, a cultura ela só vai se consolidar, Valmir, Dani, Josi, quando cada um de nós e cada colaborador também assumir a sua responsabilidade e o seu papel na nossa instituição e perante o nosso cooperado. Essa é a importância e a responsabilidade compartilhada de nós todos no nosso programa de cultura. Obrigado. Muito obrigada. Muito bom. E esse é o nosso convite, né? Que todos embarquem com a gente nessa cultura Sicoob Unique BR. Bom, pessoal, depois de tantas reflexões compartilhadas, a gente quer mostrar para vocês, e a gente descobriu muitos talentos, artesãos,
pessoas que já querem aí fazer uma transição de carreira, porque se deram muito bem. A gente desafiou os times, né, e a diretoria, inclusive, a construir um símbolo, né, um desenho, uma escultura, alguma coisa que remetesse ao cuidado. Então, nós tivemos aí, horas árduas de trabalho. Tivemos IA? Talvez. Mas, muito bem, um prompt muito bem feito. E olha só, cada coisa linda. Diego, nem vocês estavam preparados para isso, né? Então, nós tivemos essas simbologias que nós, na verdade, dissemos, né? Eu também, olha, é o mais bonito ali, o penúltimo. Mas, olhando para esses símbolos, a gente já consegue visualizar algo em comum, não é mesmo? Conseguem? Sim, né? Temos muitas árvores, muitas raízes, coração, muitas mãos, muitas imagens que, de fato, simbolizam esse cuidado. Então, gente, uma salva de palmas, vocês arrasaram nesse desafio. E aí, a gente precisou transformar todos esses símbolos em um único, não é mesmo? Então, a consultoria, de forma muito sábia, transformou todos esses símbolos nesta mandala. E essa é a mandala que representa a essência da nossa cultura, pessoal. Ficou lindo, né, gente? Muito bom. Maravilhoso. E aí, o que significa Mandala construída por todos. Né? E dá muitas mãos, né, Márcio? Aquela parede grande tem na minha sala lá, eu quero essa mandala aqui, viu? Muito bom. Bom, eu vou ler aqui o conceito dessa mandala, gente, para que a gente esteja aí na mesma página. Então, as raízes nascem do relacionamento e do aperto de mão, símbolo da conexão com as pessoas. No centro, pulsa aquilo que nos une todos os dias, que é a nossa cooperação, o nosso cuidado. Do centro, irradia os nossos diferenciais, a escuta, a empatia, o afeto, o respeito e a presença. E é por meio deles que florescemos para a comunidade, que é a nossa geração de valor, ali aquelas pessoinhas ali em cima, de mãos dadas, é a nossa comunidade. Oferecendo soluções que geram confiança, fortalecem relacionamentos e transformam realidades. Esse é mais do que um símbolo. Essa mandala representa a certeza de que quando cada pessoa contribui com a sua visão, construímos algo muito maior do que a soma das partes. Construímos a expressão viva da nossa cultura. Ficou lindo, maravilhoso. E se fosse só uma pessoa, não conseguiria fazer tão completo, não é mesmo? Precisamos nos unir e esse é o cooperativismo, né? Então, muito bom. Agora vamos fazer uma interação no chat, vamos escrever aí qual desses símbolos simboliza o cuidado para você. Escreve aí, depois a Pri manda para a gente comentar. E aí, gente, dando continuidade e já caminhando para o nosso final desse primeiro bloco da manhã, ainda temos algumas surpresas aí para vocês, mas a gente precisa falar de decisão também, né? Decisão também é cuidar, decidir também é cuidar, né? A Dani falou já sobre isso. E muitas vezes a gente associa o cuidado apenas ao acolhimento, né? Aquilo que é bom.
E no dia a dia, às vezes, não. Às vezes, o cuidar pode ser uma decisão difícil, escolhas difíceis, posicionamentos necessários, né? Lideranças que o digam, né? Todos os dias passamos por isso. E, Dani, vou convidar você para representar o nosso diretor de negócios e contar para nós alguma história com cooperado ou algumas histórias que você possa resumir para nós, em que esse critério precisou vir antes da urgência, que foi necessário alguma decisão difícil, algum não, para que a gente prezasse por esse cuidado também com o cooperado. Eu acho que essas são situações que a gente vive diariamente, né, na nossa rotina de trabalho. Então, eu vou trazer assim um exemplo de forma genérica, mas que eu acredito que todos já passaram por isso, né? Então, de novo, né, voltando ali às operações de crédito, pensando ali em operações estruturadas. Nós vivenciamos ali momentos em que o cooperado tem a urgência, né, dessa operação. Por outro lado, existem critérios que devem ser analisados para garantir, né, a viabilidade desse negócio. Então, muitas vezes a gente tem que analisar, de fato, a capacidade financeira desse cooperado. A gente, muitas vezes, vai haver necessidade de uma visita técnica, né? E analisar o fluxo da operação, enfim, se esse investimento ele vai trazer o retorno que vai garantir aí honrar esse compromisso com a cooperativa. E é óbvio, né? O colaborador está ali na ponta, fazendo o trabalho dele, né? Querendo levar a solução financeira para esse cooperado. Mas, antes disso, tem que ser analisado com todo cuidado esse critério. É a primeira linha de defesa, é onde a gente vai minimizar o risco dessa operação. Então, eu trouxe de forma genérica, porque eu acho que todos, né, vivenciam essas situações ali no dia a dia, e que prova, né, que a agilidade ela não pode prevalecer a segurança do nosso negócio. Então, eu acho que esse é um trabalho muito em parceria entre a área comercial e a área operacional, onde a área comercial ela está ali atendendo o cooperado, levando soluções financeiras para ele, porque esse é o nosso propósito, né? Mas, por outro lado, a área operacional tendo o cuidado aí de analisar a viabilidade desse negócio. É claro, a gente sempre trabalha para a gente tentar buscar a maior agilidade possível, mas essa agilidade ela não pode prevalecer a segurança dessa operação. Então, eu acho que é isso, são exemplos de que o cuidado, o critério sempre prevalece a urgência. Muito bom, obrigada, Dani. Tenho certeza que passou na cabeça de todo mundo uma história que remeta a isso. Bom, falamos sobre o cuidado, sobre decisões difíceis, mas também vamos falar sobre a gente tornar mais leve o nosso dia a dia, né? E a gente convidou também todos nós ao participar do Cuidadômetro, né? Então, nós tivemos aí muita participação, mais de 200 reconhecimentos compartilhados. Então, o convite é que não se limite a esses dias, né, a essa semana, mas que a gente possa manter o nosso cuidadômetro aí vivo no nosso dia a dia, né? E aí, gente, como é bom, né, receber esse carinho no dia a dia.
separar uns minutinhos para reconhecer os nossos colegas que cooperam no nosso dia a dia. Vamos fazer uma interação no chat de novo, aqui na plateia. A pergunta é: o que essas atitudes, qual atitude mais representa o cuidado no dia a dia? A gente recebeu recadinho, chocolate, ali já tem até o desenho dos diretores, que bonitinho. Mas o que de fato representa o cuidado no dia a dia? Será que são só essas coisas fofas, né? Às vezes não. Alguém quer compartilhar com a gente um ponto de vista? Temos? Opa, Fabiola. Tá te alcançando o microfone, peraí. Bom dia a todos, né? Primeiramente. O cuidado também vai além só dos momentos bons, né? A gente tem o outro lado da moeda, que às vezes são necessárias conversas difíceis. Um direcionamento que naquele momento para o colaborador ele vai ver que é chato, que não está legal, e as coisas não é só sobre coisas legais. Às vezes aquele direcionamento naquele momento não é legal para ele, mas pelo cuidado com a carreira dele, né? E com a família dele, porque esse serviço provê para a família dele, é necessário essas conversas difíceis para ajudar no crescimento profissional daquele colaborador, né? Então, às vezes, é necessário umas conversas difíceis para cuidar daquela pessoa e fazer com que a carreira dela vá mais para frente e permaneça conosco. Muito bom. Obrigada por trazer esse olhar. Muito necessário. Mais alguém? Josi, aqui do chat, nós tivemos algumas interações. Agradecer ao Maurício, que destacou a escutativa, a Camila Irala, que destacou a empatia, e a Elaine Freitas, que destacou também a empatia. Muito bom. Mais alguém aqui quer falar? Bruna? Bom dia. Opa, Jane. Eu vejo cuidado quando as pessoas passam por mim e dão um bom dia muito caloroso. E junto com esse bom dia vem um você está bem. E não é um clichê, o você está bem, porque muitos olham para mim e falam assim, você está bem mesmo? Tá tudo bem? Então, assim, eu percebo esse olhar carinhoso das pessoas comigo. E tem algumas pessoas em especial que às vezes vêm até me dar um abraço sem dizer nada. E isso muda totalmente o meu dia. Muito obrigada. Uau, muito bom. Oi, Josi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Tá, peraí que eu vou fazer uma forcinha para levantar aqui. Ele está de resguardo, Pri. Eu estou de resguardo na sexta-feira. Você está precisando de cuidados, né? Tô, Márcio, tô. Na sexta-feira eu fiz um procedimento, mas estou recuperando bem. Até fazendo uma correlação, o cuidado seria se colocar no lugar dos outros, né? Ali a gente chega, dá um bom dia, todo mundo vem focado já com um monte de atividade na cabeça, mas saber o que o colega está passando naquele momento, se ele precisa de um apoio, se ele precisa de um direcionamento. Então, seria se colocar um pouco no lugar dos outros também. Muito Obrigado, bom. filho. Empatia, né? Super importante. Ai, Deus. Agora sim, Bruna. Bom dia a todos. Eu sou suspeita para falar, né? Ao longo dos 6 anos já estamos aí. Eu poderia deixar que todo dia eu me sinto acolhida, eu sinto empatia com meus colegas. Quem já passou na gestão da Paola aprendeu bem o que é pertencimento. Antes nem se falava, a Paola já ensinou muito bem para nós o que era pertencimento. Mas, em geral, eu sinto todos os dias, que eu acho que é o mais forte, o que nos une, que traz desde a nossa criação, é o nosso senso de responsabilidade. Todas as áreas se preocupam, né? E nós temos esse senso de responsabilidade enraizado mesmo. E eu gostaria de agradecer, e é isso. Para mim, o senso de responsabilidade é algo que nos une e que é o mais forte. Tem empatia, tem acolhimento, tem o bom dia, que
falou, que todo dia nós recebemos, mas esse senso de responsabilidade eu sinto no meu coração que é bem forte. Obrigada. Uau! Excelente. Muito bom. Aplausos aqui no chat, corações. Obrigada, Bruna. Mais alguém quer compartilhar? Bom dia a todos. Na minha visão, é conexão. É ter empatia com o próximo, com as áreas, com as pessoas, criar proximidade, entender o que está acontecendo, apoiar decisões e nos resultados. Para criar essa conexão, é necessário essas ações. Para mim é isso. Obrigada a todos. Obrigada. Olha aí o cuidado nas pequenas atitudes também, né, gente? Não vamos descuidar disso no nosso dia a dia. Bom, partindo para o nosso último bloco, a gente não pode deixar de falar de futuro, né? Falamos de origem, né, do nosso passado, falamos de sustentação, essência, mas e o futuro, né? Precisamos olhar para ele e nos preparar para ele. Então, toda cultura forte honra a sua essência, mas também precisa continuar evoluindo. Então, para falar um pouquinho de visão de futuro, eu gostaria de convidar o nosso presidente do Conselho de Administração, o doutor Adalberto, que nos brindou com a presença, que foi um grande patrocinador, junto com todo o Conselho nesse projeto, para compartilhar o seu ponto de vista, né, representando também todo o Conselho, e responder a uma pergunta também poderosa, que é como seguir cuidando, cooperando e decidindo juntos, à medida que o contexto muda e que a cooperativa avança rumo ao futuro. Bom dia a todos. Eu vou ficar de costa para vocês, peço desculpa, mas preciso os nossos amigos que estão na agência e ficar de frente para todos vocês. Então, eu acho que essa é uma excelente reflexão para esse momento que nós estamos passando aqui hoje, né? Escutamos tantas histórias significativas e isso mostra a nossa essência e a nossa principalidade, os nossos fundamentos. Então, como que a gente vai evoluir, né, nesse momento de muitas mudanças, tecnologias, sem perder a nossa essência, a nossa principalidade e todo esse cuidado que a gente está vendo? A gente sabe que o futuro ele não acontece por acaso. Ele é fruto de planejamento e de ações que nós escolhemos executar, como essa aqui que está sendo feita hoje. Então, nós construímos o nosso futuro juntos, baseados nas decisões que tomamos. E o que a gente deve fazer? Nós devemos conseguir manter o que nos trouxe até aqui, nesses 33 anos, com muito sucesso, com tantas histórias ricas. Então, a gente deve continuar cuidando das pessoas, cooperando com os seus propósitos e decidindo com responsabilidade. Isso vai permitir que a gente cresça com consistência, vai permitir que a gente agregue valor para os nossos cooperados e consiga ampliar o impacto positivo da nossa cooperativa para os nossos cooperados e para as próximas gerações. Então, eu espero que esse evento, né, reforce essa nossa cultura para que a gente consiga passar esses nossos anos de forma com bastante sucesso e trazendo esse benefício para toda a comunidade, para os nossos cooperados. É isso que o Cicobi Unic BR entende para os próximos anos. Muito bom, obrigada, doutor. Muito obrigada. É importante olhar para o futuro, presente e para o futuro. E falando em futuro, que se constrói juntos, que nós já estamos construindo, 5.80, já não é mais futuro, né? É presente e vai se desenvolvendo com o futuro. Mas a gente já caminha para o final, né, Pri? E fazendo um resgate da nossa manhã, hoje nós revisitamos histórias, acompanhamos os reconhecimentos
refletimos sobre a nossa origem e falamos de sustentação e futuro. E tudo isso foi o que nos trouxe até aqui. Então, o que existia em comum em tudo isso? A gente já falou. A nossa essência, né? O nosso cuidado. E antes da gente caminhar para o final e a gente receber em mãos o nosso guia de cultura, que a gente está curioso aí para ler, para estudar, para saber como é que a gente traduz isso tudo no dia a dia, a gente tem uma surpresa preparada com muito cuidado, muito carinho, sempre com muita honra, né? Não vou falar quem que fez essa surpresa. Pode deixar que eu conto. Você conta, Pri? Eu conto, Josi. Então, diz para nós, que surpresa é essa, afinal de contas? Está todo mundo curioso, até eu. Josi, a surpresa até para vocês que estão aí no palco, o nosso presidente estava tão on que entrou em contato com uma dupla sertaneja. Eu acho que a galera conhece. Jorge Mateus. É familiar para vocês? Gente, a produção, a equipe de compositores foi para a sala de Valmir, estavam inspiradíssimos e prepararam uma grande surpresa. Não foi isso, presidente? Exatamente. Gente, é um jingle, uma música que vai ter amizade com quem tem amizade só cresce. Exatamente. Bem relacionado o nosso presidente. Ó. Olha só, pessoal, essa música vai virar chiclete, vai ser compartilhada, vai ser cantada por vocês, a gente vai disparar nos grupos e nós queremos alegria, já deixamos a letra no jeito para que vocês também acompanhem conosco. Fechado? Pessoal das agências já arrastaram cadeira, todo mundo de pé, gente. Chácara Cachoeira, Cuiabá, Santa Fé. Claro! Gente, não tem como escutar isso sentadinho. Até o conselho, olha aí que honra. Vamos ver todo mundo vibrar. Vamos lá. No Sicoob Unic.br pode confiar, cooperando e ajudando a transformar. Somos parte do desenvolvimento da região, levando crescimento e evolução. Sicoob Unic.br pode chamar, Sicoob Unic.br pode confiar. Nosso time cooperado são os melhores também, juntos construindo um futuro que vai além. Plano de ação 5.80 com determinação. Vocês estão tímidos, gente. Que fortalece cada relação. Fazemos parte do maior sistema cooperativo do Brasil, com dedicação e compromisso em cada perfil, movendo a economia e gerando transformação, cooperando com propósito e participação. Cada cooperado faz a diferença também. No Sicoob Unic.br todo mundo vai além. Sicoob Unic.br pode chamar, Sicoob Unic.br pode confiar. Nosso time cooperado são os melhores também, juntos construindo um futuro que vai além. Querem de novo? Querem de novo? Agora sim, ó. Transformando a transformar. Desenvolvimento da região. Vamos lá, galera. Crescimento. Evolução do Sicoob Unic.br. Pode chamar. Sicoob Unic.br
Unique BR, pode confiar. Nosso time cooperado são os melhores também. Juntos construindo um futuro que vai além. Plano de ação 5.80 com determinação. Programa de cultura que fortalece cada relação. Fazemos parte do maior sistema cooperativo do Brasil. Com dedicação e compromisso em cada perfil. Movendo economia e gerando transformação. Cooperando com propósito e participação. Cada cooperado faz a diferença também. No Cicobi Unique BR todo mundo vai além. Cicobi Unique BR, pode chamar. Cicobi Unique BR, pode confiar. Nosso time cooperado são os melhores também. Juntos construindo um futuro que vai além. Somos importantes para o desenvolvimento econômico da nação, levando confiança, parceria e evolução. Cicobi Unique BR, orgulho dessa missão, cooperando hoje, construindo amanhã com união. E aí, o hit pegou ou não, Pri? Sim, eu acredito que tá todo mundo já decorou o refrão, né? Cicobi Unique BR, pode contar. Cicobi Unique BR, pode confiar. Cicobi Unique BR, pode chamar. Cicobi Unique BR, pode confiar. Uhul! Muito bom! Ó, a Santa Fé, Maísa, Camila, ó, eu gostei de ver, viu? Animadíssimas. Obrigada, meninas. Ó, Depois a gente Josi. vai mandar a letra pra gente decorar e cantar. Nós vamos Josi, fazer melhor. Eles só não vieram porque a gente não reuniu todo mundo no mesmo lugar. Quem sabe? Um dia. Mas Jorge e Matheus são cooperados do Cicobi Unicentro BR. O gerente que cuida da conta deles é muito amigo deles, né? E a produção deles fizeram isso para a gente com a voz deles e ficou muito bacana. Muito bom, gente. Já pegou. É hit. Vai tocar na rádio, inclusive. Sucesso. Spotify. Vamos fazer nossa playlist já. Gente, perdi até o rumo que eu dei uma dançadinha e eu tô sem condicionamento físico. Passou até o Já. Mas, gente, agora que a gente já dançou, já chorou e já falamos muito da nossa cultura, tem algumas reflexões finais antes da gente, de fato, encerrar. Nós teremos aí, a gente não abre mão do ritual de entrega desses guias. A gente poderia muito bem deixar nas mesas, cada um passa e pega, mas não. A entrega precisa ser de mão em mão, pela relevância e pelo significado que isso tem para nós. Mas, antes disso, para que a gente possa aí seguir fortalecendo o que nos conecta, a gente quer, mais uma vez, falar que cuidar é estar presente. Cooperar é cuidar. Decidir também é cuidar. E o futuro se constrói juntos. A gente tem aqui um movimento de alguns líderes caminhando ali para a porta, colegas que não estão aqui, porque a gente vai fazer também aqui um túnel
e esses líderes vão entregar nas nossas mãos esses guias. Então, neste momento, eu queria pedir, nós temos alguns representantes das lideranças aí nas agências, todo mundo a postos, como é que está aí, gente? Vocês são os representantes das lideranças de vocês, que estão aqui. Na ausência física deles, vocês, colegas, então vou pedir para que vocês aí também preparem essa entrega e consigam traduzir para os colegas a importância desse momento. Não é um livro, não é um papel, é de fato a nossa cultura que a gente quer ver acontecendo com todo mundo, desde o estagiário até os diretores, até o conselho, e que o nosso cooperado sinta isso, sinta esse cuidado e essa essência, não é mesmo, Valmir? Exatamente. Bom, vamos então nos despedir de vocês. Aí vou pedir para só quebrar o protocolo. Na hora da entrega, vamos soltar a música como a vinheta para animar, beleza? Obrigado. Muito bom, mais animado ainda. Pessoal, nós preparamos um filtro no Instagram, então vamos pedir para que vocês publiquem muitas fotos. Está lá no nosso perfil, no Sua Vez, então não deixem de registrar esse momento que é tão marcante para nós. Certo? Então, para finalizar, querem deixar uma mensagem final? Márcio, Dani, Valmir. Dani primeiro, por favor. Vamos lá, né? Missão dada tem que ser missão cumprida. Bom, para a gente caminhar para o final desse momento, né, desse dia maravilhoso, né? Pelo menos nessa manhã ainda temos muitas surpresas aí para hoje, para todos, né? A gente precisa falar aqui novamente sobre a cultura como um movimento vivo, né? Então, o Valmir falou sobre isso aqui, e é importante a gente refletir que o mercado mudou e vai continuar mudando, né, Valmir? Tantos desafios. As tecnologias, elas evoluem hoje quase que diariamente, né? Ou a cada hora, a cada minuto tem uma tecnologia nova. As expectativas, né, e os comportamentos das pessoas, dos nossos cooperados, eles também se transformam, e a nossa cooperativa segue crescendo e se adaptando, né? Então, em meio a todas essas mudanças, né, o que é importante? Nós precisamos preservar aquilo que nos torna único e que nós falamos tanto hoje, que é o nosso cuidado, que é o nosso propósito. Então, a nossa forma de cuidar das nossas pessoas, né, de cooperar e de tomar as decisões coletivamente, precisam estar conectadas à nossa cultura. Então, cuidar significa manter o respeito, a confiança, o interesse genuíno pelas pessoas, mesmo diante da pressão por resultados. Cooperar significa continuar trabalhando de forma integrada, compartilhando conhecimentos e construindo soluções em conjunto, em vez de agir de forma isolada. É decidir juntos, valorizar a escuta, o diálogo e a participação. Fortalecer os princípios que diferenciam o cooperativismo. A cultura não é manter tudo igual, é preservar os nossos valores enquanto evoluímos nossas práticas. É encontrar novas formas de viver os princípios cooperativistas e diante dos novos desafios. Por isso, né, a pergunta que precisamos nos fazer não é como a cooperativa vai mudar. A pergunta é como cada um de nós vai contribuir para que essa evolução aconteça sem perder a nossa essência. Então, a cultura forte, ela não resiste às mudanças, ela evolui com elas, mantendo vivos os valores que orientam as nossas escolhas e fortalecem a nossa identidade cooperativista. Viva a nossa cultura essencialmente unique, viva o cuidado.
Márcio falou em mudanças, né? E eu sou prova disso. Esse ano eu faço 15 anos de cooperativa e eu falo que eu trabalhei em 3 sistemas diferentes dentro da mesma cooperativa, né? Eu entrei quando a cooperativa era Unicred, depois migrou para a Uniprime e hoje Sicoob. E esse cuidado, né, essa preocupação, uma coisa que nunca mudou, é essa preocupação genuína com as pessoas, né, com os colaboradores e com os cooperados. E que isso permaneça, né, e que isso internalize aí na cultura da cooperativa para os próximos anos aí que estão por vir. Obrigada. Eu vou falar o seguinte, cultura, ele nasce das pessoas, como a gente já conversou. Para mim, o maior exemplo que eu tenho vivenciado nos últimos tempos, de experiência cooperativa, foi o legado e a cultura que a Dona Lu deixou na cooperativa e construiu e deixou. No primeiro dia que ela me apresentou a Dona Rose, para falar que a Rose ia continuar conosco, né, dar continuidade, a pergunta que eu fiz para a Rose, para a Dona Rose, foi o seguinte: Dona Rose, como que a senhora se sente aqui hoje trabalhando conosco, nos primeiros minutos aí do seu dia, e vai dar continuidade à Dona Lu? Ela respondeu para mim: vou fazer com simplicidade, com carinho e fazer o meu melhor para dar continuidade ao que a Lu deixou aqui. Isso é legado, isso é cultura. Quando eu olhei aquilo, assim, ouvi aquela mensagem, doutor Zé Eduardo, falei, caraca, eu tenho muito que aprender. Né? Então, é isso, é fazer o simples bem feito para deixar uma história construída, né? Com pilares sólidos. Então, essa mensagem, ela traz para a gente o seguinte, que a ponte que nos trouxe até aqui, nós não podemos destruir ela. Nós temos que ampliar, fortalecer, dar mais solidez para ela, para que a gente continue escrevendo a trajetória, para que outros continuem passando por ela e dizer, eu estou num lugar, ou eu ajudei a construir esse legado. Muito obrigado. Josi, antes da gente caminhar para a entrega do Guia de Cultura, só fazer um agradecimento especial, né, aos nossos parceiros aqui, da Arquipélago, na figura do Diego, pelo excelente trabalho, parceria, os ensinamentos e toda a trajetória de vocês, né, está revelada, né, na qualidade, né, e principalmente na entrega com valor que vocês estão fazendo para a gente. Muito obrigado. Queria estender também ao Og e a todo o time dele o nosso agradecimento, grande parceiro nosso em todas as nossas lives, né, aqui, apresentações. Obrigado pelo profissionalismo, pela dedicação e pelo propósito que você entrega para a gente. Preciso agradecer também ao time de TI, né, que esteve junto aqui, ao time que organizou toda a sala, agradecer a equipe de marketing, né, Jaque, Pri, Hudson, Thiago, todos também. Se eu esqueci alguém, me desculpe, mas a todos. Mas eu queria fazer uma menção especial a Josi e ao time de Gente Cultura, que entregou para a gente um evento emocionante. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Gostaria de parabenizar, em nome do Conselho de Administração, a todos os envolvidos, né, nesse brilhante produto, né, tão
Diego, em nome da Arquipélago, parabéns por reforçar a nossa cultura, né, de 33 anos. Parabenizar a diretoria executiva e aqui o Valmir, a Dani, o Márcio, que liderou esse projeto, né, Márcio, junto com a Josi também. Então, assim, estamos muito felizes, né, com a entrega, né. Foi um trabalho longo, né, Valmir, que começou já mais de um ano. Um ano foi com o Arquipélago, né, mas a gente teve um início anterior, então... fica mais para frente. Fica de costas de novo para vocês. Então, vou agradecer de costas, me desculpe, mas assim, é um destaque para a gente. Dentro da nossa central, nós fomos a única cooperativa que finalizou o projeto de cultura, e isso traz o empenho que a nossa diretoria, com o Conselho de Administração, trata esse assunto. Isso é muito importante. Eu espero que traga muito resultado, que melhore demais a nossa relação e que a gente consiga evidenciar que trabalhar dentro de uma cooperativa realmente é diferente e que a gente pode fazer a diferença nas nossas vidas e nas vidas de quem está perto da gente. Tá? Então, muito obrigado, parabéns a todos. Obrigada. Bom, e assim, pessoal, a gente encerra com os colegas de casa. Muito obrigada. Aproveitem aí o momento compartilhado em equipe, leiam o Guia de Cultura. Mas, gente, a gente ainda vai falar muito sobre esse tema, não é mesmo? Até que todos nós estejamos fluentes da cultura Sicoob Unique BR. Muito obrigada, pessoal. Um bom dia de trabalho para vocês que estão remotamente com a gente. E para quem está aqui com a gente no presencial, então eu convido vocês a passar por esse túnel, esse túnel humano aí de líderes, os guardiões da nossa cultura, para que a gente receba o nosso guia. Vamos tomar o nosso café, vamos tirar as nossas fotos e o dia tem mais programação aí para as lideranças. Muito obrigada, pessoal. No Sicoob Unique BR pode confiar, cooperando e ajudando a transformar. Somos parte do desenvolvimento da região, levando crescimento e evolução. Sicoob Unique BR pode chamar, Sicoob Unique BR pode confiar. Nosso time cooperado são os melhores também, juntos construindo um futuro que vai além. Plano de ação 5.80 com determinação, programa de cultura que fortalece cada relação. Fazemos parte do maior sistema cooperativo do Brasil, com dedicação e compromisso em cada perfil, movendo economia e gerando transformação, cooperando com propósito e participação. Cada cooperado faz a diferença também. No Sicoob Unique BR todo mundo vai além. Sicoob Unique BR pode chamar, Sicoob Unique BR pode confiar.
Cicobi The recording Unique.br has pode stopped. confiar, cooperando e ajudando a transformar. Somos parte do desenvolvimento da região, levando crescimento e evolução. Cicobi Unique.br pode chamar, Cicobi Unique.br pode confiar. Nosso time cooperado são os melhores também, juntos construindo um futuro que vai além. Plano de ação 5.80 com determinação, programa de cultura que fortalece cada relação. Fazemos parte do maior sistema cooperativo do Brasil, com dedicação e compromisso em cada perfil, movendo a economia e gerando transformação, cooperando com propósito e participação. Cada cooperado faz a diferença também. No Cicobi Unique.br todo mundo vai além. Cicobi Unique.br pode chamar, Cicobi Unique.br pode confiar. Nosso time cooperado são os melhores também, juntos construindo um futuro que vai além. Somos importantes para o desenvolvimento econômico da nação, levando confiança, parceria e evolução. Cicobi Unique.br, orgulho dessa missão, cooperando hoje, construindo amanhã com união. No Cicobi Unique.br pode confiar, cooperando e ajudando a transformar. Somos parte do desenvolvimento da região, levando crescimento e evolução. Cicobi Unique.br pode chamar, Cicobi Unique.br pode confiar. Nosso time cooperado são os melhores também, juntos construindo um futuro que vai além. Plano de ação 5.80 com determinação, programa de cultura que fortalece cada relação. Fazemos parte do maior sistema